galerinha animada da toxicologia, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Bem-vindos ao canal do Tio Mal, aquele canal onde você entra, faz suas aspirações em busca de conteúdo toxicológico. Aí você gosta do conteúdo, mas não aguenta a cara de imbecil de quem tá falando, e aí você não curte, você não se inscreve e vai embora. Por que você faz isso? Tá me deixando carente? Não vai conseguir, eu sou de Áries. Porque, como vocês sabem, a maior ciência de todas é a astrologia. A maior ciência de todas é a astrologia. Bem-vindos ao canal do Timal, meu nome é Maurício, sou professor de toxicologia do curso de farmácia da Universidade de Brasília. Estou aqui para passar para vocês tudo aquilo que eu sei, o que eu não sei também, se eu não souber eu invento, sobre os conteúdos da disciplina de toxicologia. Se você é meu aluno, você está assistindo aqui obrigatoriamente. Se você não é, caiu de paraquedas, muito obrigado. Então vamos lá. O conteúdo da aula de hoje é legal em termos. Vamos falar sobre... Que era o assunto mesmo? Inalantes! Roda a vinheta! Primeira coisa que nós temos que discutir. Por que é que as pessoas cheiram coisas? Pra ficar doidão, assim, para ter efeitos... efeitos prazerosos ou efeitos mesmo de estupor, né? Primeira coisa, são coisas fáceis de ser obtidas, existem em todos os lugares, vocês vão ver isso. O efeito é muito rápido, e como ele começa muito rápido e termina muito rápido, dá uma impressão de ser seguro, de ser inócuo, de não fazer nada. Vejam, esse grafiquinho que está mostrando aqui, ó, mostra para vocês que nos anos 90 do século passado, essa classe de substâncias, os inalantes, eram a segunda classe de substâncias mais usadas entre adolescentes. Só perdia para quem? Maconha. Exatamente. Então vejam, inalante, isso no mundo inteiro, tá? Inalante sempre é uma categoria muito utilizada justamente por causa dessas coisas, né? São coisas muito fáceis de serem obtidas, né? A gente acha em qualquer lugar. Mas o que as pessoas cheiram, ao final de contas, né? É gostoso você sentir o cheiro de um perfume bem gostoso, uma comida bem gostosa, né? Tio gordinho. Mas, afinal de contas, o que as pessoas cheiram para ficar doidonas? Nós temos muitas formas de agrupar essas coisas, né? O que a gente chama de inalantes. A gente agrupa tanto pelo tipo de uso, né? Como, por exemplo, coisas que são solventes. As pessoas cheiram solventes, certo? Elas também cheiram anestésicos. Vamos ver quais. E elas também cheiram odorizador de ambientes. A gente fala, como é que alguém vai cheirar esse trem? E sim, e vocês vão ver que tem coisas que nem se encaixam muito nessas categorias aí. E, obviamente, que aqui na toxicologia eu gosto de separar também pela classe química. Vocês já ouviram alguma aula minha? Você que está aqui a primeira vez, não gosta de química? Fica aí, quem sabe você começa a gostar. Se você está aqui, agora que eu estou conseguindo botar minha seta aqui, ela vai sempre parar aqui na minha cara. Tipo, no meu nariz. Aqui, ó, tô com uma espinha, deu uma espinha aqui hoje. Adolescente. Tô falando que eu sou novinho, vocês não acreditam. Agora, se você gosta de química, fica por aí, a gente vai falar bastante sobre isso. Um pouco hoje, talvez não muito, mas nas outras aulas que você olhar aí, os vídeos 1000 que eu já postei, você vai ver que tem bastante coisa. E dá pra mostrar pra vocês que toxicologia e química tem tudo a ver. E é por isso que nós podemos classificar os inalantes também pela sua classe química, né? Como, por exemplo, hidrocarbonetos alifáticos. Professor, eu não sei o que é um hidrocarboneto. Carbono e hidrogênio. Coisas que tem carbono e hidrogênio. O que significa alifático? Significa de cadeia aberta, tá? Não é algo aromático, não temos elétrons de camada pi, certo? Temos também os compostos halogenados, aqueles que além de carbono, hidrogênio, podem ter outras coisas, como, por exemplo, não podem, né? Esses aqui obrigatoriamente tem
Os halogênios, quem que são halogênios? Cloro, bromo, iodo, mais algum aí? Não. Flúor, né? Mas os principais são os clorados, ok? Temos os compostos aromáticos, né? Que aí sim não são os hidrocarbonetos alifáticos, são aqueles aromáticos, né? Benzeno, né? E temos os nitritos de alquila. Vamos falar um pouquinho deles também, esses nitritos de alquila, que foram muito usados aí nos anos 60, 70, até começo dos anos 80 do século passado. Mas daqui a pouco eu falo deles. Bora lá. Principais solventes, não únicos, tá? Principais. Temos aí os adesivos. Como assim adesivos? Alguém cheira isso? Cola? Cheira. Porque dentro dessas colas nós não temos só, obviamente, a coisa que faz colar, né? A gente tem solventes. E esses solventes são importantes quando a gente fala que as pessoas estão cheirando os. E aí a gente tem também os aerosóis, como as tintas spray, spray de cabelo, purificador de ar, desodorante. Como é que é? Tem gente que cheira todas essas coisas? Sim, tem gente que cheira todas essas coisas. Esses purificadores de ar, eu vou colocar eles à parte, porque tem dois principais inalantes, que são os odorizadores, né? E aí esses dois principais eu vou deixar para falar separadinho. E temos os removedores, solventes, gases, né? Removedor de esmalte é uma coisa que as pessoas não dão conta, mas removedor de esmalte tem acetato de etila, que é um solvente, certo? As pessoas podem cheirar para dar um barato. Thinner, aqueles corretores do tipo branquinho, liquid paper, essas coisas, hoje em dia todos eles são à base de água. Mas quando eles foram lançados, e alguns em caneta até hoje são assim, eles usavam solventes. Então a galera levava isso para a escola para cheirar. Que coisa, não? E temos vários outros, como tolueno, gás de isqueiro, gasolina. Tem gente que cheira gasolina? Tem, vocês vão ver. A vida é louca. E quem gosta de cheirar, eu gosto de cheirar café, ó. Mas não dá barato nenhum. Pelo menos não que eu sinta, né? Eu já tô tão cheio de cafeína aqui pra dentro. Cafezinho às 7 horas da noite, melhor coisa que tem. Vamos lá então, próximo slide. Mas toda vez eu faço isso, você já percebeu? Eu quero passar o slide, eu aumento ele. Se você tá aqui, é um participante voraz do canal, você já percebeu que eu sou burro desde o começo. Eu continuo fazendo as mesmas burrices. Que ódio de mim mesmo. E aí temos os anestésicos que eu falei para vocês, né? Os principais, que são fontes de abuso, são esses daí, ó. Óxido nitroso. Éter é anestésico? Não, éter hoje não é mais usado como anestésico, mas ele já foi bastante usado no passado, assim como o clorofórmio. Hoje em dia, os principais anestésicos de uso hospitalar são esses que estão aí, ó, isoflurano, alotano. O óxido nitroso, ele é usado principalmente em clínicas odontológicas, já que ela consegue dar o óxido nitroso consegue dar um nível de sedação muito pequeno, muito baixo, né? Quer dizer, ele aumenta o nível de sedação com a dose, obviamente, mas ele é fácil de controlar, e como ele age muito rápido também, acaba que os dentistas gostam de usar porque ele dá uma analgesia interessante para os procedimentos odontológicos, né? E com a facilidade de ter o efeito também eliminado rapidamente. Vejam, nós temos muitos profissionais da saúde que são dependentes de isoflurano, de alotano, que trabalham aí nos hospitais pelas madrugadas e afins, e que têm acesso a esse tipo de coisa. Mas o óxido nitroso, ele é usado para outras finalidades também, como o que vocês estão vendo aí, ó. Vocês estão vendo que tem um chantilly aí no meio? Tá vendo essa capsulazinha? Essa capsulazinha que ajuda a dar a textura do chantilly, é uma capsulazinha de óxido nitroso. É mesmo? Já vamos ver um pouquinho melhor isso.
Aí temos os odorizadores que eu falei para vocês, e esses são os principais que eu queria, por isso que eu ia falar separado deles, né? Como lança-perfumes e o loló, o cheirinho da loló. Esses lança-perfumes foram muito importantes, e são até hoje, né? Mas eles foram muito importantes na entrada dessas substâncias aqui no Brasil, lá nos anos 50 e 60 do século 20, quando eles eram legais aqui no Brasil, tá? E as crianças usavam isso para ficar espirrando nas pessoas. E aí dava uma sensação de geladinho, porque ele fica pressurizado nessas embalagens aqui, né? E aí ele fica pressurizado e você espirra isso na pessoa, ele fica geladinho e dá um cheirinho gostoso, né? Só que aí aconteceu, rapidamente as pessoas começaram a entender que quando elas embebiam algum tecido com essa substância, cheirava, isso dava um barato animal, né? E ela desligava. O cheirinho da loló, ou loló, vamos dizer assim, é uma tentativa artesanal de reproduzir esse industrializado, que hoje em dia só é legalizado aqui na América, lá na Argentina. E é por isso que o pessoal traz isso da Argentina como contrabando. No último ano, se eu não me engano, o Brasil fez apreensão de foram apreendidos, tá? Mais de 10 mil unidades. Se o Brasil apreendeu mais de 10 mil unidades, vocês imaginem o que é que não foi apreendido, né? Quantas milhares e milhares de unidades não foram apreendidas. E essa outra versão aqui é uma versão caseira. Essas aqui foram apreendidas também, é foto de polícia, tá? E foram realizadas, foram feitas dentro de uma casa, um laboratório muito porco, porque se dá uma olhada, nem o rótulo não é lá aquelas coisas, e são aquelas garrafinhas que vendem em casa de festas e tal, né? Casa que você compra essas coisas para fazer festa de criança, não sei o que, né? E o que tem dentro desse cheirinho de loló, né? Essência e vários solventes, como éter, clorofórmio, cloreto de etila, e eles misturam isso daqui para vender para as pessoas usarem. E voltando aqui para o óxido nitroso, que eu queria mostrar também para vocês, dá uma olhada. Se encontra no Mercado Livre, ó. É o gás para garrafa de chantilly. E o povo compra, né? Compra para garrafa de chantilly, mas também compra para usar. Aí eles colocam isso dentro de bexiga, colocam isso dentro de qualquer coisa e cheira, né? Como é que esse óxido nitroso, o que ele faz, né? Esse óxido nitroso, com as bexiguinhas aqui, né? Só abrir ele, vem uma caixinha assim com vários. Os efeitos dele são imediatos, né? E duram muito pouco. Normalmente dura menos de um minuto, né? E aí o que eles fazem? Eles vão usando repetidamente para aumentar a experiência, intensificar a experiência, né? Esse óxido nitroso ele pode levar a uma perda temporária de controle motor, um efeito dissociativo, e aí a pessoa começa a ter aquela sensação de percepções desconectadas, né? E aí a pessoa começa a ter aquela coisa de realização, né? Um estado mental associado a sonho, alucinação audiovisual leve, enfim, né? E como é que ele funciona? Ele é um agente anestésico, ele é um inibidor de receptores de glutamato do tipo NMDA, né? E ele também é um agonista GABAérgico, por isso que ele causa depressão no sistema nervoso central. E pensem vocês, se ficar cheirando anestésico o dia inteiro, é saudável? Imaginem vocês, os nossos colegas profissionais de saúde fazendo uso disso rotineiramente, indo atender as pessoas. E o efeito dos solventes, qual que é? Também tem efeitos imediatos, como os inalantes todos, né? Levam a euforia, delírio, alucinação, da mesma coisa, né? O grande lance é que eles são solventes, né? Não é uma substância exatamente, vamos dizer assim, inócua, né? Solvente, vamos lá, vamos pegar aqui um solvente clássico aqui, né? Temos aqui um thinner, né? Uma lata de thinner. Não liguem para a marca, por favor, tá? Eles não fabricam o thinner pensando nessas pessoas, mas eles fabricam o thinner pensando em quem precisa usar, né? Imagina qualquer mestre de obras, pedreiro, gente que mexe com esse tipo de coisa já sabe a importância do thinner, né? Então o thinner vai retirar excesso que pingou no chão de tinta, de cimento,
vai remover sujeira que só sai com ele. Então veja, se o thinner consegue remover qualquer coisa de uma parede, por exemplo, imagine vocês que ele não pode fazer com o seu fígado, meu amigo. Imagina só o seu fígado olhando pro thinner falando assim, lá vem. Tá chegando. Vai dissolvendo o fígado, né, coitado. Legal. E como é que esses solventes e os tais dos odorizadores lá que eu falei para vocês, os nossos amigos Loló e lança-perfume, como é que eles funcionam, né? Eles vão funcionar em cima desse grupo de células aqui, ó, que está desenhado aqui. Aqui tem desenhado um neurônio, né? O neurônio, ele tem uma particularidade. Os nossos neurônios, eles têm, a maioria deles, uma camada de mielina. Essa mielina ela é fundamental, ela é produzida pelas células de Schwann, que envolvem os axônios dos neurônios, e essa mielina ela é importante para isolar, ela é uma camada gordurosa, é importante para isolar e possibilitar que o potencial de ação, que é aquela carga elétrica que vai passando pelo neurônio, não se dissipe, né? E ele consiga fazer a conexão aqui no axônio, né, com outro neurônio. E aí o que acontece? A pessoa vai lá e começa a cheirar um solvente, né? O que o solvente faz? Eu acabei de falar que o thinner, por exemplo, dissolve tinta, dissolve qualquer coisa gordurosa. Exatamente. Então o que ele vai fazer? Ele vai começar a dissolver essa bainha de mielina, até que essas células de Schwann começam a morrer também, né? Isso leva a uma perturbação na membrana celular. É o que a gente fala de solubilização de membrana, não é exatamente solubilização, né? Mas altera, vamos dizer assim, o perfil daquele mosaico fluido, né? Lembra, se vocês se lembram, põe aqui, Carlito, fazendo favor, ó. Coloca aqui um modelo de mosaico fluido. A gente tem membrana celular e essa membrana celular ela tem fosfolipídios, né? Fosfolipídios. Esses fosfolipídios, então, eles começam a interagir com o solvente que está por ali e essa fluidez fica alterada. Ela pode se tornar mais fluida em alguns pontos, pode se tornar menos fluida em outros, pode causar agregação desses fosfolipídios, pode causar quebra de algum deles e isso faz com que a gente tenha perda de função da membrana. Certo, vou voltar. Agora não consigo voltar. Aí, voltou. Então, a gente tem dentro dos mecanismos de ação tóxica o que a gente chama de interferência na função das membranas excitáveis. Olha, e com óbvia diminuição da propagação do impulso nervoso, né? E é por isso, por causa dessa atividade, que acabam inibindo a atividade neuronal em todo o sistema nervoso central. E os primeiros efeitos de euforia vão ser os efeitos associados com os primeiros neurônios afetados, né? E não sei se vocês já viram isso acontecer, se vocês já presenciaram algum coleguinha de vocês, se vocês já viram na internet, já ouviram falar. E a galera, quando está usando um solvente, ela começa a cheirar aquele treco e de repente ela, apaga. Como se tivesse dado um shutdown no sistema nervoso central dela. Se ela estiver cheirando em pé, ela pode cair, inclusive de cabeça no chão, com potenciais acidentes gravíssimos, tá? E o que acontece? Essa pessoa que está fazendo uso disso, ela nem percebe na hora que isso acontece, né? Tá cheirando, de repente o sistema nervoso faz apaga. E de repente ela volta, do nada, né? Enquanto tem neurônio vivo, ela consegue voltar, né? Em usuários crônicos de inalantes, nós sabemos que eles são capazes de causar uma degeneração do sistema nervoso central importante, levando a perda de massa neuronal significativa e que pode ser permanente, ok? Ou seja, não tem recuperação. Olha aqui, apareceu um sinalzinho para mim, que vocês devem ter ouvido o apitinho. Eu tenho aula, que eu vou dar para a galera agora. Então, vou apertar pause aqui. Na hora que acabar a aula com eles, eu volto para gravar o resto. Essa aula é curtinha. Vocês estão com sorte que o tio Mal hoje não está muito falastrão. Já volto. Segura as pontas. Eu falei para vocês do mecanismo de ação dos solventes, né? E aí tem uma outra classe aqui, que é a classe dos nitritos de alquila, que eu tinha falado lá em cima, lá no comecinho, né?
Os nitritos de alquila foram já muito utilizados e estão voltando a ser utilizados, né? Eles foram muito usados lá nos anos 60 até 80 do século 20 e o nome vulgar, comercial deles é de poppers. Alguns desses poppers, eles são permitidos na Austrália ainda hoje, tá? Mas são comercializados no mundo todo. E eles vêm nos frasquinhos bonitinhos, assim, parece até um energético, uma coisa assim do gênero, né? E as principais moléculas são essas daqui, ó. O nitrito de isoamila, o nitrito de pentila, o nitrito de butila, o nitrito de isobutila e o nitrito de isopropila. Cada um deles tem um estado físico diferente, mas todos eles são voláteis, né? Como é que eles funcionam? Eles são vasodilatadores e são relaxantes da musculatura lisa involuntária. Eles foram muito utilizados nesses anos 60 e 80, muito associados como club drugs, né? As drogas de festa e tal. E foram também muito associados à cultura LGBTQIA. Na época era só o chamado de cultura homossexual, né? A sigla veio depois. Acho que naquela época chamava de LGBT, né? Já. Por quê? Justamente por causa do relaxamento da musculatura lisa. Então era muito associado ao homossexualismo masculino, né? Hoje em dia isso mudou, independente, né? Mas já foi muito usado nessa época por causa desse relaxamento que ele causa na musculatura lisa, o que facilita o relaxamento do esfíncter anal, né? E possibilita relações sexuais de forma, vamos dizer assim, mais prazerosa, menos dolorida e ainda com um barato aqui na cabeça, né? Grande problema dos poppers é que eles, quando utilizados, muitas vezes a pessoa acabava perdendo consciência e acabava ingerindo, né? Por ingestão, a quantidade que a pessoa acaba absorvendo acaba sendo muito maior do que pela via inalatória, porque ela só aspira uma pequena fração que é volatilizada, né? E aí quando a pessoa ia fazer o uso inalatório, ela acabava apagando e acabava ingerindo. O problema é que por via oral, os nitritos de alquila, eles têm alguns probleminhas. Eles são agentes metahemoglobinizantes. O que isso significa, professor? Sério aqui, slide. Os agentes metahemoglobinizantes, eles têm a capacidade de oxidar o ferro da hemoglobina. Hemoglobina é aquela proteína que tem um grupamento M no meio, você aluno de farmácia conhece, e dentro dessa molécula a gente tem átomos de ferro, né? Dentro de cada grupamento M a gente tem um átomo de ferro, e quando ele está no seu estado de oxidação 2+, ele consegue carregar o oxigênio. Quando ele está no seu estado de oxidação 3+, que é o estado oxidado, a gente dá o nome de metahemoglobina. O problema da metahemoglobina é que ela tem uma afinidade diferenciada com o oxigênio, né? Então ela acaba não liberando o oxigênio lá no tecido. E aí, qual é o problema disso? O problema disso é que sem oxigênio a gente morre, né? E vamos voltar aqui, ó. Qual é o quadro clínico? É um quadro de cianose, né? Os nitritos de alquila têm essa capacidade, né? E esses são super potentes, né? Então, a pessoa entra num quadro de cianose por causa dessa metahemoglobinemia e acaba ficando inconsciente, entra em coma e pode chegar até a óbito se não for tratada. Não é uma reação irreversível, tá? Então, nós temos mecanismos para recuperar essa hemoglobina, né? Para reduzir a hemoglobina, né? Agora, em relação ao efeito que causa de relaxamento muscular a gente sabe, mas de relaxamento mental, né, de prazer, de euforia e tal, nós não sabemos exatamente como é que os nitritos de alquila funcionam, qual é o mecanismo exato de ação, né? Nós não temos um receptor cerebral para nitritos de alquila que a gente tenha conhecimento, pelo menos, né? Como são vasodilatadores, as teorias mais tentam explicar o efeito dos poppers estão relacionadas a vasodilatação e vasoconstrição, que acontece de forma muito rápida, né? Como é uma substância volátil, ela atua muito rapidamente, né? Então ela chega em alta concentração no cérebro e também sai bastante rapidamente do cérebro.
Então essa vasodilatação, vasoconstrição levaria a um estado de estupor, né? Isso, teoria, tá? Que eu encontrei, achei em alguns artigos por aí, mas explicação definitiva, experimental, ali feita ciência, por enquanto que eu tenha conhecimento, não temos ainda. E aí uma outra substância ou uma outra categoria de inalantes que eu preciso falar porque virou moda no Brasil durante um tempo, mais recentemente causou alguns casos de óbito aqui no Brasil que ficaram muito associados aí a gente jovem, né, estudante e tal, né, que é justamente o gás de buzina. Putz, grila. O que é esse gás de buzina, né? Gás de buzina é isso aí, ó, uma buzina que tem uma lata que, deixa eu aumentar aqui o slide para vocês enxergarem, né? Que tem butano e propano, essencialmente hidrocarbonetos, certo? Grande lance, super fácil de adquirir. As pessoas fazem o quê? Tira a buzina de cima, obviamente, pelo amor de Deus, você imagina a pessoa cheirar com essa buzina gritando na cabeça, não deve ser fácil. Eles tiram a buzina de cima e começam a aspirar o gás, o propelente que tem ali dentro, né? Esse propelente, ele é o que leva ao óbito, né? Por que ele leva ao óbito? Né? Porque ele simplesmente compete com o oxigênio. A pessoa começa a respirar tanto isso daí, ele enche o pulmão de propelente e ele não consegue levar o oxigênio. E aí simplesmente a pessoa apaga, certo? Por falta de oxigenação. Super perigoso. Da mesma forma que o gás de buzina, uma outra substância, uma outra coisinha que também é utilizada pela galera aí que inventa as coisas, né? Não é da mesma classe dos hidrocarbonetos alifáticos, mas sim ele volta lá como um solvente halogenado, né? Mas no caso aqui é fluorado normalmente. É o tal do antirrespingo de solda, que o pessoal coloca para evitar, tipo um óleo que a galera coloca para não formar respingo de solda, justamente quando a pessoa está soldando uma grande quantidade de material. O grande lance é que esse óleo ele vem também com um solvente fluorado normalmente. E a galera cheira esse trem também. Imagina o tanto de tranqueira que vai para dentro da cabeça, né? Ai, vamos lá. Vamos para a farmacocinética. Eu não fiz a farmacocinética específica de cada um deles, primeiro porque a gente não tem muito estudo com essas diversas substâncias, exceto os anestésicos, que a gente tem todo o perfil farmacocinético já muito bem estudado, né? Mas, via de regra, os agentes inalantes, eles vão ser absorvidos, obviamente, pela inalação, ou seja, no pulmão, né? E aí a pessoa faz essa inalação por aspiração, então pela boca normalmente, né? Então a pessoa coloca a substância dentro de um tecido, dentro de um saco plástico, né? E aí ela acaba fazendo a aspiração contínua disso. O metabolismo dessa substância é essencialmente hepático. A substância pode ser distribuída ou não, depende bastante dela, mas ela pode ser eliminada rapidamente. Algumas delas podem se redistribuir, como solventes clorados, por exemplo, e podem ficar acumuladas em tecido adiposo, no cérebro, enfim, causando mais danos com o decorrer do tempo, né? E o grande tchan dos inalantes é que eles têm uma vida curta dentro do organismo, né? Normalmente, com exceção desses que podem ser redistribuídos, né? E a meia-vida acaba sendo um pouquinho maior. A meia-vida dos inalantes, ela varia entre poucos até vários minutos, aí, limite de 30 minutos, né? E é justamente isso que faz a pessoa ter a impressão de que é uma substância que não vai lhe causar tanto problema, porque passa rápido, né? Se passa rápido é porque a gente eliminou fácil do organismo, né? As pessoas não veem o perigo que tem no meio do caminho, né? Então vamos lá, os efeitos não desejados. Quando a pessoa faz uso de inalante, ela quer ficar chapada, não quer exatamente ter os efeitos adversos que estão descritos aqui, né? O primeiro efeito não desejado, justamente morte, tá? Morte por sufocamento é uma das principais causas, e esse sufocamento ele acontece normalmente ou com o próprio saco plástico, né? Que obviamente aí leva a um quadro de asfixia, que é o que está escrito aí embaixo,
Mas o sufocamento normalmente ele acontece então com vômito que a pessoa pode apresentar quando ela está inconsciente. Ela está inconsciente, cai de cabeça voltada para cima e acaba engasgando com o próprio vômito, né? E faz aspiração do vômito dela tal, e acaba entrando em sufocamento, né? A segunda causa principal de morte é, não em ordem necessariamente, né, a asfixia, né, porque a pessoa acaba diminuindo a concentração de oxigênio dentro do organismo dela, aumenta bastante o dióxido de carbono, então ela, como eu falei para vocês, pode formar até, entrar em quadro de cianose e tal, né, e a pessoa pode enfiar o saco na cabeça para ficar cheirando, ficar colocando ele na boca e não consegue mais tirar depois que ela apaga, né. E existe um quadro muito característico de óbito associado a agentes inalantes. Ó, a seta na minha cara aqui de novo, eu falo. E esse quadro de óbito é chamado de síndrome da morte súbita por inalação. Tá? E é normalmente é uma das principais causas de óbito também. Tá? A pessoa pode não ter usado cronicamente, pode ter usado pela primeira vez na vida, e ela entra numa sessão prolongada de inalação, né? E ela tem um quadro de parada cardíaca, né? Isso pode acontecer a qualquer momento, em qualquer frequência de uso. Pode ser na primeira vez, inclusive, certo? Daí o perigo dos inalantes, né? Essa síndrome de morte súbita por inalação, ela não tem muita explicação mecanística, mas estima-se que isso possa estar associado com a neurotransmissão, a neurotransmissão simpática, no coração. E aí a pessoa simplesmente para. É uma parada cardíaca. Aí, entre os outros efeitos não desejáveis, essa pessoa que está aqui na foto, ela veio a óbito, dá uma olhada, está com o saquinho parado na mão, fechado, com resto de vapor aqui dentro ainda, né? Os efeitos não desejados sanguíneos, né? Como eu já falei, esses produtos químicos eles acabam bloqueando a capacidade do sangue de transportar oxigênio. Mas nós temos também outros efeitos, né? Como os efeitos pulmonares, já que o uso repetido pode causar dano, levar fibrose do pulmão, problemas mais graves, né? Cronicamente, né? Efeitos cardíacos eu já falei para vocês, aí o síndrome por morte súbita inalatória, né? Problemas ao fígado, comuns, super comuns, né? Já que solventes, eu já falei aí, acabam chegando no fígado de forma a dissolver tudo que passa por ali, né? Eles são bastante hepatotóxicos, principalmente os clorados, né? Como o clorofórmio, cloreto de metila e tal, né? E também, de forma mais aguda, os solventes podem levar a um desbalanço eletrolítico, levam uma acidose metabólica, justamente por causa desse problema de transporte de oxigênio, aumento de gás carbônico. O aumento de gás carbônico leva à formação de ácido carbônico no sangue, que pode levar a uma acidose metabólica, que pode ser significativa durante o uso agudo, tá? E ainda tem um grande problema, que é um problema neurológico, que principalmente para usuários crônicos, que acabam tendo morte neuronal e irreversível, danos na cognição, danos psicológicos. Lembra que eu falei que os solventes podem, principalmente os solventes, né, eles conseguem dissolver as camadas de mielina dos neurônios, né? E aí leva à morte celular, né? Alguns estudos mostram aí, ó, se olhar aqui, esse aqui na verdade não tem o padrão normal de comparação, o imbecil esqueceu de colocar, mas se você olhar aqui, você tem uma área danificada do cérebro, né? Uma mudança na substância branca cerebral, né? E esse cérebro aqui de um usuário, de usuário de inalantes por forma crônica, né? A pessoa tinha 25 anos de idade, foi a óbito. Sabemos que no córtex e no cerebelo os danos são bastante significativos, tá? E os danos que acontecem nesses locais aqui levam a alterações permanentes de personalidade, perda de memória, problemas com alucinação, todos os problemas cognitivos, né, relacionados à atividade do córtex cerebral. Mas também atividades do cerebelo, o cerebelo ele controla atividades motoras, mas também controla atividades de fala, né? E aí a pessoa começa a apresentar problemas de coordenação, problemas de fala arrastada, tal, né? E é comum você ver
em usuários crônicos de inhalantes, elas costumam apresentar uma síndrome que é chamada de Parkinson-like, né? Não é uma síndrome de Parkinson, porque não é a mesma região do cérebro que é afetada, necessariamente, né? O dano que leva ao transtorno aí da doença de Parkinson é um dano bastante característico, né? Mas os tremores que a pessoa apresenta, o usuário de inalante crônico acaba apresentando, são semelhantes por causa dessa tremedeira, né? Que é característica aí do Parkinson, né? Não diz que inalante causa distúrbio ou doença de Parkinson, tá? Vamos lá, isso tem que ficar frisado, porque os alunos tendem a falar, o professor falou que inalante dá Parkinson. Não falei isso, falei que dá uma tremedeira chamada aí ou tremor incontrolável, né? Que é Parkinson-like, ou seja, semelhante ao que existe na doença de Parkinson, ok? E por fim, aulinha curta hoje, de boa. Aliás, por fim não, né? Tem mais um slide ainda depois. Existe também o problema de tolerância associado ao uso de inalantes. A pessoa, quando começa a usar cronicamente, se ela fica sem, ela tem uma síndrome de abstinência, e essa síndrome de abstinência é característica também do uso de inalantes, né? Então ela entra aí com quadro de tremor, que eu já falei que é o problema também do usuário crônico, irritabilidade, insônia, delírios, formigamento no corpo inteiro, ela pode ter até quadro de convulsões, cãibras, ansiedade, e isso faz com que a pessoa queira repetir abusivamente os inalantes, né? E vejam que a pessoa pode entrar num quadro desse até de forma rápida, né? Poucas horas depois de usar uma vez, ou às vezes até alguns dias depois, né? E é por isso, e esse é um dos problemas com o inalante. Você não tem um quadro de abstinência que seja fixo, que seja igual para todo mundo, e porque são muitas classes também, né? Como é que trata? Super difícil tratar alguém que tenha se tornado dependente de inalantes. Primeiramente porque o abuso de inalantes, socialmente a gente sabe que ele acontece principalmente em pessoas que apresentam distúrbios sociais, então problemas familiares, problemas financeiros, problemas comportamentais. E vejam, quando a pessoa entra num uso repetido disso, ela acaba não enxergando qual é o problema do uso desses inalantes logo de cara, e quando ela percebe, ela já está completamente dependente, né? Pelo próprio transtorno que existe neuronal, ela acaba não tendo competência cognitiva para entender que ela precisa se voluntariar para se tratar, certo? Veja, a pessoa entra num déficit cognitivo difícil de tratar, né? E muitas vezes ele é irreversível. Quando reversível, por causa da plasticidade neuronal e tal, isso pode acontecer depois de meses, e a pessoa precisa ficar sem a exposição a esses agentes durante meses a fio. A duração de um tratamento efetivo é longo, tá? A duração é longa, né? Não longo. Professor burro, nem português. Mas o tratamento da desintoxicação por inalantes é extremamente complexa. Nós não temos um medicamento que fala assim, isso trata a intoxicação por inalantes. Assim como nós não temos tratamento para cocaína, não temos tratamento para dependência a outras drogas, algo que seja definitivo, né? Que todo mundo responda positivamente e tal, né? Mas qual é o grande lance do tratamento de pessoas que são dependentes de inalantes? Depende da vontade da pessoa. E aí a gente está falando de uma vontade que a pessoa tem que ter de fazer uma terapia, por exemplo. Tá? Então a pessoa, além de estar recebendo todo o apoio psicológico, todo o apoio farmacológico, ela também tem que se voluntariar a fazer uma terapia que envolve os passos de reconhecimento do comportamento que leva ela a usar, né? E o que é extremamente complexo para quem é usuário de inalante de forma crônica, justamente por causa desse problema cognitivo que ela começa a apresentar. E exatamente por isso, que onde ela é uma pessoa que não consegue prestar muita atenção naquilo que está sendo falado, então ela não consegue levar raciocínios mais profundos sobre a essência do porquê que ela está usando aquelas substâncias. Deve ter mais alguma coisinha aqui na frente falando disso. Olha lá. Tratamento, né? Primeira coisa que a pessoa tem que fazer é ficar limpa, né? Ficar sem a substância. E vejam,
quando a gente fala de uso de inalantes, é super complexo, porque você tem substâncias passíveis de serem inaladas quase em qualquer lugar. É muito fácil você chegar e ofertar um inalante para uma pessoa dessa. Ela encontra em qualquer casa um inalante, certo? E aí depois ela tem que fazer terapia. Né? Essas sessões de terapia elas podem durar entre 15 e 20 minutos no começo, tem que ser sessões curtas, porque a pessoa não consegue manter a atenção, não consegue formular um pensamento complexo e tal. Então no começo a terapêutica ela é curta. E aí se ela conseguir ir melhorando, com o tempo ela vai aprofundando, esticando esse tempo de terapia. Né? Eu não sou psicólogo, exatamente por isso eu não vou explicar. E a terapia tem que ser assim, tem que ser assado. Isso é trabalho de psicólogos e psiquiatras, psicanalistas, certo? A minha área aqui é mais a área química do negócio, né? Explicar qual que é a toxicologia do processo. E vejam, o tratamento dessas pessoas é extremamente complexo. Muitas pessoas começam a usar agentes inalatórios, param de usar sem problema nenhum, mas quando a pessoa cria ou a pessoa tem um problema com a substância, quando a pessoa tem problemas com o uso de agentes inalantes, ela acaba entrando num quadro desses, num quadro associado com problemas de cognição, com perda de massa neuronal, sabe aquele papo que o pessoal fala, não, isso daí mata neurônio? Inalantes matam neurônios, ponto, certo? A neurotoxicidade dos inalantes já é algo bem estabelecido. E por isso exatamente que quando a gente fala sobre substâncias de abuso, a gente fala, essa aqui não tem tanto problema, que ela tem mais problema, essa aqui causa dependência, aquela não causa dependência, mas inalante é um consenso. Isso é um grande problema em termos de saúde pública, tá? Se a gente for pensar em política de redução de danos, tá? O que seria o melhor para esse pessoal, é algo também muito controverso, né? Porque quando a gente fala em redução de danos, o que a gente pode ofertar para essa pessoa, para que ela use algo que seja um pouco mais seguro, pelo menos, né? Então seria os anestésicos que são mais seguros, tarará, né? Mas ao mesmo tempo, o risco de morte associado ao uso dessa substância é muito grande. Por isso que não dá para a gente ter um grau de falar assim, olha, existe uma chance melhor para essa pessoa, né? Obviamente que quanto menos solvente, clorado a pessoa conseguir se expor, melhor, né? Ou os nitritos de alquila, que são os poppers, né? Que são super complicados também. Enfim, mas eu não estou fazendo apologia para que você use nada. Na minha concepção, o ideal seria que esses inalantes eles nunca tivessem passado pela nossa cabeça que dá para você cheirar um treco desse tão barato, né? Porque são substâncias muito complicadas e levam a problemas que são desordens que afetam a família inteira, que afetam, enfim, a pessoa para o resto da vida dela se ela se tornar um dependente, um usuário crônico de inalantes, né? Bom, óbvio que o assunto é legal, é interessante, porque na época de faculdade, universidade e tal, é comum o povo ter acesso a solventes, a substâncias inalantes e tal, né? Quer ouvir o tal do twin que o pessoal fala, né? Vou chapar o coco aqui, vou ouvir o twin. A grande questão é que é realmente uma classe de substâncias que é extremamente complexa de lidar e que tem um risco de morte bastante grande associado. Por isso, Proerd neles, galera. Brincadeira, fiquem bem, espero que vocês fiquem em paz. Um grande abraço, FOI, fui!